Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. 1 João 1, versículos 8 a 9. Olá, caríssimos irmãos e irmãs do canal Sejamos Mais Católicos. Hoje nós vamos falar sobre confissão, encerrando os vídeos com o tema quaresmal, Fizemos um vídeo sobre a quaresma, sobre os 3 pilares da quaresma, que é o jejum, a oração, caridade. E hoje, para fechar esse ciclo de vídeos temáticos quaresmais, vamos falar sobre a confissão. Como fazer uma boa confissão nesse tempo, porque é importante confessar e etc. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, confissão é um sacramento que existe na Igreja Católica, um dos 7. Confissão também chamada de penitência ou reconciliação. O propósito da confissão é nos limpar dos nossos pecados, das nossas culpas, nos redimir, para que Deus, perdoando os nossos pecados, nós voltemos à graça e à amizade com Ele. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos da graça de Deus. Nós permitimos que o pecado se coloque entre a nossa presença e a presença de Deus, porque pecar é dizer não ao propósito de Deus, aquilo que Ele nos confiou, que Ele nos mandou, Porque se Deus nos ama infinitamente, mas Ele também é justo, devemos nós amá-lo e seguir os seus mandamentos, porque isso também está escrito na primeira carta de São João, que o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Confessar é isso, é você se reconhecer pecador, confessar as suas misérias diante do sacerdote e obter assim o perdão dos seus pecados. Este livrinho, Por que Confessar e Como Confessar, explica muito mais claramente a respeito do sacramento da confissão. Vou deixar o link na descrição caso você se interesse por adquiri-lo. E já pegando esse livro também, lendo um pequeno trecho dele, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a confissão, ela foi tirada da Sagrada Escritura. A gente pode encontrá-la na Sagrada Escritura no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Vou ler aqui. Na tarde do mesmo dia, o da ressurreição, que era o primeiro da semana, domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Ser-lhes-ão retidos. Então, essa passagem se encontra no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 e 23. E é muito claro o que Jesus fala para os discípulos. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverem serão retidos. Então é necessário, caríssimos irmãos, que nós busquemos o sacerdote, que é a pessoa de Cristo, para nos confessar, porque Cristo confiou aos sacerdotes, na pessoa dos discípulos aqui, que depois foram passando essa sucessão apostólica até chegar em nós hoje, para os bispos que ordenam os padres, a tarefa de Jesus Cristo passou para eles a tarefa de perdoar pecados, desde que nós confessemos. E vejam, qual é a beleza da confissão? O sacerdote, ele não está ali para julgar aquilo que você fez, muito pelo contrário. Pode ser que ele te dê um conselho a respeito do que você fez, que ele diga alguma coisa a respeito de algum pecado que você cometeu, a fim de que você possa não cair nesse pecado novamente, ou te ensinando a respeito de alguma coisa. Mas ele não está ali para te julgar e muito menos vai te negar o perdão. A confissão, ela é o único tribunal que existe, onde você chega, confessa os seus erros, suas faltas e sai perdoado, porque Deus é infinita misericórdia. Mas veja bem, Deus é misericórdia para quem o procura. O tempo da misericórdia é o tempo onde nós estamos aqui vivos e podemos buscar ao nosso Senhor. Afinal, a quaresma teve esse sentido reflexivo de pensarmos em nós mesmos, na nossa miséria, de que nós somos pó e ao pó voltaremos, e refletindo sobre tudo isso. Nesse tempo, nós devemos concluir, alguns fazem no final, outros mais no começo, outros no meio da quaresma, uma boa confissão, para voltar-se ao Senhor e estar preparado para quando Ele chamar. E é muito bonito isso da confissão. Você chega, confessa seus pecados, sai perdoado, é um peso que sai de você. Não que você vá se sentir mais leve. Algumas pessoas relatam que se sentem mais leves depois de confessar. Mas não é que necessariamente você vai se sentir mais leve. Você vai se livrar de um peso na sua alma, que são os pecados que você cometeu. E se tiver em pecado mortal,
você vai voltar ao estado da amizade com Deus. Porque o pecado mortal é aquele que você comete conscientemente, você sabe que é pecado, é de matéria grave, você quer fazer esse pecado e você faz. Então, se quer saber se um pecado é de matéria grave, basta consultar os 10 mandamentos. Tem um exame de consciência, você pode pesquisar no YouTube também. O que é pecado grave, a diferença de pecado mortal para venial. Eu não vou me delongar nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas, então, se você comete um pecado mortal, você voluntariamente está voltando-se contra Deus, logo está em estado de inimizade com Deus, vamos dizer assim. E para voltar ao estado de amizade, estado de graça, existe o sacramento da confissão e Deus vai te perdoar sempre. Então, meus irmãos, a importância da confissão é, primeiro, voltar-nos para a graça de Deus, para o amor de Deus e livrar a nossa alma do risco da condenação eterna. Estarmos lavados para garantir a nossa salvação, que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Ele nos conquistou a salvação. Agora basta que cada um de nós correspondamos ao que Jesus fez e busquemos aceitar essa salvação em nossa vida, esforçando-nos para ser pessoas melhores e confessando os nossos pecados para alcançar a graça. E em segundo lugar, a confissão também, ela serve para aumentar em nós a graça santificante. Quando você se confessa, você recebe a absolvição dos pecados e quanto mais você se confessa, mais essa graça santificante vai crescendo em você, que vai te ajudar na luta contra o pecado. Porque às vezes nós caímos no erro de pensar, não vou me confessar porque eu vou cair de novo. Veja bem, mesmo que você saiba que você pode cair de novo nesse pecado, é importante que você o confesse, porque você manifesta a sua intenção de não cometê-lo mais. E de tanto confessar um pecado, a graça vai aumentando em você, uma hora você para de cometê-lo. Eu posso citar como testemunha a minha vida que teve pecados que eu já deixei de cometer por causa de boas confissões. E uma das coisas que eu achava que ia ser muito difícil de eu parar de fazer era, por exemplo, falar palavrão. E graças a Deus eu falava muito no meu convívio de escola, de faculdade, etc. E graças a Deus eu fui confessando esse pecado sempre e com o passar do tempo eu consegui parar com esse mau hábito. E hoje se eu falo alguma coisa é muito raro, né? Só se for uma situação extrema mesmo, muito raro eu falar. Eu evito ao máximo e quando eu escuto pessoas falando eu até me sinto meio mal, sabe? Fico meio constrangido. Então é um exemplo de um pecado que foi o Teles que venceu? Não. Foi meu ato de reconhecer que eu pecava, confessar. Deus veio com a sua graça, agiu em mim e continuou e me fortaleceu para eu conseguir vencer esse pecado. Então a confissão também serve para isso, para fortalecer você na sua luta espiritual contra o pecado. E esse tempo da quaresma é muito propício para isso, porque é onde nós justamente refletimos como o pecado aflige a nossa vida, como o inimigo de Deus vem nos tentar e como às vezes nós estamos longe de Deus e estamos tão fracos que não conseguimos resistir a essas tentações. Volte para Deus, faça uma boa confissão, volte para a graça que Deus vai te ajudar a vencer esses pecados, essas barreiras. Então eu vou passar um guia prático de confissão para vocês. Basicamente, o que você precisa fazer para fazer uma boa confissão? O primeiro passo para uma boa confissão é o exame de consciência bem feito. Para fazer um exame de consciência, esse livro que eu recomendei para vocês, ele é baratinho, gente. Ele não deve estar custando nem R$20. Deve estar na faixa dos 12, 15, talvez 10. No máximo R$20, tá? Tá na descrição aí. Esse livro tem um exame de consciência completo. O que é um exame de consciência? Lembra que eu falei que os 10 mandamentos se você fere os 10 mandamentos, você está cometendo pecados? Acontece que cada um dos mandamentos ele tem os seus desdobramentos. Por exemplo, não matar não consiste só em matar, tirar a vida de uma pessoa. Eu odiar uma pessoa também é matá-la no meu coração. Eu difamar a pessoa também é matar. Então, para nos ajudar a examinar nossa consciência, existem guias de exame de consciência. Você pode também pesquisar online. Eu não tenho certeza, mas provavelmente você pode encontrar um bom exame de consciência na internet. Olha que legal. Pesquisa aí. Talvez no site do Padre Paulo Ricardo, não sei se tem. Mas você pode jogar exame de consciência na internet aí e você pode encontrar um bom exame de consciência para fazer uma confissão. O importante é fazer um bom exame de consciência, caríssimos. Porque a confissão ela é para a gente confessar os pecados mortais que a gente cometeu desde a última confissão. Os veniais não é necessário confessar. Mas se você está sendo incomodado por um pecado venial, é bom confessar. Ajuda a vencer essa graça. E para ajudar a fazer um bom exame de consciência, pegue um guia de exame de consciência, principalmente se você não tem costume de confessar, que às vezes você pode ficar meio perdido, né? O que é pecado, o que não é? Será que isso é pecado? Pega lá o guia, veja lá as perguntas que estão no guia, responda se sim ou se não, vá fazendo seu exame de consciência, pode escrever mesmo. Segundo passo, depois do exame de consciência bem feito, arrependimento. Para você fazer uma confissão válida, você tem que estar arrependido daquilo que você fez. Arrependeu-se? E veja, a graça do arrependimento é uma graça mesmo, ela vem de Deus, então peça a Deus, o Espírito Santo, a graça do arrependimento desses pecados que você cometeu. Após você tem que ter o propósito de não pecar, né? Você tem que estar com o propósito de não querer cometer mais esses pecados que você cometeu. Ah, Teles, mas eu sei que eu vou cair de novo, sou muito fraco, eu vou pecar de novo. Tá, cara,
Mas seu propósito tem que ser não pecar mais. Você não pode ir confessando já pensando que você vai pecar de novo. Você tem que confessar pensando, eu não quero mais fazer isso. Se você cair, você confessa de novo. Mas o importante é, arrependeu-se, propósito de menta. Não confessar mais. Não confessar. Misericórdia. Não pecar mais. Não cometer mais aquele pecado. Então você se arrependeu, está com propósito de mudança, busque a confissão sacramental. Vá até um sacerdote. Procure na sua paróquia informações sobre confissão. O bom do período da quaresma é que costuma ter multirões de confissões, né? Um período longo de tempo aí que os padres se dispõem para atender confissões. Procure o sacerdote para fazer uma boa confissão pessoal, tá? Se confesse com o sacerdote, reze o ato de contrição, né? O sacerdote vai te dar uma absolvição, vai lhe passar uma penitência. Tendo o propósito de menta, como eu já comentei, cumpra a penitência. Cumpriu a penitência, fechou. Né? A penitência ela serve para apagar os males temporais, né? Dos pecados que você cometeu. Então, veja bem, esquematizando então. Bom exame de consciência. Consciência das coisas que você cometeu, os pecados que você cometeu. Arrependimento do que você fez. Propósito de menta, confissão dos pecados. Né? Para você não pecar mais. É porque, se for falar na ordem certinha, o propósito de menta, na verdade, ele vem depois que você confessa, né? Então, bom exame de consciência. Arrependimento. Confissão dos pecados. Propósito de menta. Cumprir a penitência, tá bom? Então você cumprindo com isso, você consegue fazer uma boa confissão. E veja, a confissão não é uma conversa com o padre. É muito literal, gente. Não precisa ter medo. Você não precisa ter receio de confessar. Mas eu não sei o que eu vou falar pro padre. Como que eu vou falar o que eu cometi? É literalmente falar. Fiz isso tantas vezes. Fiz isso tantas vezes. Não sabe às vezes? Beleza, não tem problema. Diga que fez muitas vezes, né? Ou poucas vezes, não sei. Mas se você não sabe a quantas vezes, provavelmente foram muitas. Então, se você souber com a maior exatidão possível quantas vezes você cometeu pecado, especialmente se for pecado grave, diga: fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes, fiz isso tantas vezes. É isso, gente, não precisa ficar justificando, não precisa criar historinha. Padre, mas eu tava andando pela rua, mas eu tava mexendo no celular, mas eu cliquei nesse site, nesse link aqui, e aconteceu alguma coisa. Mas tal pessoa passou na rua. Não precisa dar contexto. O contexto não importa. Confissão, você tem que se reconhecer pecador e falar o que você fez. Simples. Falou, o padre vai te ouvir. Se ele achar necessário falar alguma coisa com você, ele vai falar. Depois vai absolver, pedir pra você rezar o ato de contrição, te dar absolvição, te passar a penitência, você cumpre a penitência, feliz da vida. De volta à graça de Deus, de volta à amizade com Deus. E para fechar, meus caríssimos, sobre a confissão, procurem confissão nesse período quaresmal, mas a igreja manda a gente confessar pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa da Ressurreição, para comungar em estado de graça também, né? Comungar uma vez por ano, logicamente, não está escrito lá pela Páscoa, mas pela Páscoa da Ressurreição, né? Porque quando você está em pecado mortal, você não pode comungar. Isso pode ser assunto para outro vídeo. Então, nesse período da quaresma, não deixe de buscar fazer uma boa confissão, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre confissão, pode mandar aí, deixando nos comentários, manda no nosso perfil do Instagram, que nós teremos o prazer de responder. Procure por outros vídeos do canal que você tem interesse de assistir. Fiz um react de um vídeo muito legal do Santa Carona sobre confissão, explicando a origem da confissão, né? É muito bom você ver. E sejamos mais católicos. Tchau.